Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Queridos, muito bom nos encontrarmos mais uma vez. Estivemos juntos no livro de Levítico e agora estaremos na exposição do livro de Ruth. E é um grande privilégio podermos meditar nesta história tão abençoadora. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo todo o livro de Ruth com seus 4 capítulos. Com relação à autoria e à data, a tradição judaica acredita a autoria do livro a Samuel e a data por volta de 1011 a 971 a.C. O livro de Ruth é propriamente um complemento ao livro de Juízes, ao qual, de fato, foi anexado no cânone judaico antigo. Embora se refira a um episódio pertencente à época dos juízes, sua data precisa é desconhecida, mas a inspiração e a autoridade canônica do livro são atestadas pelo fato de o nome de Ruth ter sido inserido por Mateus na genealogia do nosso Salvador, lá em Mateus capítulo 1, verso 5. Este livro, contendo a bela história de Ruth, está intimamente relacionado com Juízes. O início do livro deixa isso claro. Aconteceu nos dias em que os juízes decidiam. Os eventos aconteceram durante o período dos juízes. Portanto, o livro de Ruth fica ao lado do livro de Juízes em nossas Bíblias. Na Bíblia hebraica, ele ocupa outro lugar. Qualquer leitor atencioso percebe que o lugar do livro de Ruth, entre Juízes e Samuel, é o lugar adequado, pois é uma sequência do primeiro, do livro de Juízes, e uma introdução do primeiro livro de Samuel. Se lermos os livros de Samuel, os dois, descobriremos que eles não contêm qualquer referência aos ancestrais da casa de Davi. Suprir essa deficiência é uma das razões pelas quais este livro foi escrito. Ruth, a Moabita, é a personagem principal da história. Aquela que foi amaldiçoada pela lei se casa com Boaz. E como aprendemos com o final, Ruth se tornou a bisavó de Davi. Seu nome aparece, portanto, no primeiro capítulo do Novo Testamento, na lista dos antepassados dele, que é o filho de Davi e senhor de Davi. Ela é a terceira mulher gentia na genealogia de nosso Senhor. As 2 mulheres cananeias, Tamar e Raabe, precederam-na. As promessas feitas a Abraão de que os gentios receberiam bênçãos por meio de sua semente são confirmadas pela história dessas mulheres gentias entre os ancestrais de Davi e de nosso Senhor. O significado típico da história de Ruth é interessante e contém muitas lições abençoadoras. Ruth é frequentemente apresentada como um tipo da igreja, como a noiva de Cristo. Noemi representa Israel em descrença, viúva e amarga. Ruth é o tipo do remanescente, que é chamado e recebido de volta pela graça, como os pecadores os gentios, identificando-se com a ruína de Israel, assim como Ruth se identificou com Noemi. O parente redentor que defende sua causa e por meio de quem a amargura de Noemi se transforma em alegria, que se casa com Ruth, é o tipo do Redentor, do Cristo. No capítulo 1, a história começa com uma fome. Elimeleque significa meu Deus é rei e Noemi, agradável. Eles deixam Belém, ou Betlehem, a casa do pão, para ir para a terra de Moabe, o país pagão. Noemi, longe da terra, em descrença e amargura,
privada de Elimeleque e de seus 2 filhos, que também morreram, Malom, que significa doente, e Quilion, que significa sofrendo, que retratam a condição de Israel, longe da terra, não mais casado com Yahvé, mas abandonado. Podemos crer que Elimeleque errou ao se mudar para Moabe, agiu de boa fé e não perdeu a esperança da bênção divina. Provavelmente ele teria dito que Moabe era como um lar. O povo falava uma língua semelhante ao hebraico, e como as tribos de Israel eram em parte lavradores e em parte cuidavam de rebanhos. No campo de Moabe, que é o cantão das terras altas, delimitado pelo Arnon ao norte, as montanhas a leste e os precipícios do Mar Morto a oeste, as pessoas viviam da mesma forma que viviam em Belém, só que com mais segurança e com maior conforto. Mas a adoração de Quemos ou Camus, conforme algumas Bíblias, logo faria Elimeleque descobrir quão diferença isso fazia no pensamento, nos costumes sociais e no sentimento dos homens em relação a si mesmo e sua família. Os rituais do deus de Moabe incluíam festivais, pois Quemos era o senhor em tudo. Um estrangeiro que viesse em seu próprio benefício, mas recusasse os costumes nacionais, seria pelo menos desprezado, senão perseguido. A vida em Moabe tornou-se um exílio, e os belemitas viram que as adversidades em sua própria terra teriam sido tão fáceis de suportar comparado com o desdém dos pagãos e as constantes tentações de conformidade vil. A família passou por uma grande luta, não conseguiu se estabilizar, mas, no entanto, teve vergonha de voltar para Belém. Já temos uma imagem de vidas humanas desgastadas, experimentadas de um lado pelo rigor da natureza e do outro por semelhantes criaturas antipáticas. E a imagem se torna ainda mais patética à medida que novos toques são adicionados a ela. Elimeleque morreu. Os jovens casaram-se com moabitas, e em 10 anos sobrou apenas Noemi, uma viúva com suas noras viúvas. A narrativa adiciona sombra a sombra. A mulher judia em seu luto aos cuidados de 2 noras, um tanto indiferentes à religião que ela nutria. Como Noemi, Israel teve dificuldade sobre dificuldade e tristeza sobre tristeza. Não há esperança para Noemi entre os gentios, em Moabe, assim como não há esperança para Israel entre as nações. Ouvindo que Yahvé havia visitado seu povo com pão, ela se levantou para voltar de Moabe. Então Orfa se despediu para permanecer em Moabe, enquanto Ruth, a moabita, se apegou a Noemi. Ela tinha fé, e as belas palavras que dirigiu a Noemi foram a expressão dessa fé. Não só a pobre mulher moabita disse: teu povo será o meu povo, mas também teu Deus será o meu Deus. Foi a graça que a atraiu. Assim, ela se apegou intimamente a Noemi, tornou-se uma com ela em toda a sua miséria, mas com uma fé, uma confiança no Deus de Noemi, que a própria Noemi não possuía. Noemi está de volta a Belém, vazia e com um espírito amargo. Ela se autodenomina Mara, que significa amarga. Isso retrata o retorno de Israel em descrença. E observe que foi na época da colheita da cevada. A colheita, como nosso Senhor nos diz, é o fim dos tempos. Quando esse fim chegar,
Depois que a verdadeira igreja tiver sido reunida em casa, Israel, assim como Noemi, juntamente com um remanescente crente e confiante, representado em Ruth, se voltará para Deus. No capítulo 2, Boaz entra agora em cena. Seu nome significa nele está a força. Ele é chamado de um homem poderoso e rico. Como o parente redentor, ele é um belo tipo do Senhor Jesus Cristo. A princípio, Ruth pouco sabe sobre ele e sobre o relacionamento que virá a ter com ele. Por meio de Elimeleque, apenas Noemi, a nação de Israel, pode reivindicar Boaz. E ela só pode reivindicar por meio de Ruth. Quão simples e bela é a história que se segue. O poderoso homem de valor sabe evidentemente tudo sobre ela, embora ele não haja imediatamente em seu nome. Ele aparece no campo de colheita. Linda saudação ele traz. O Senhor esteja com vocês. Seus servos lhe responderam: o Senhor te abençoe. Graciosas são as palavras dele para com ela, que se lançou à sua graça. Afinal, Ruth havia dito a Noemi: deixe-me agora ir ao campo e colher espigas atrás daquele a cujos olhos eu encontrarei graça. Ela antecipou com fé, embora não soubesse completamente que a graça a esperava. Ele permite que ela continue no trabalho humilde. Ele proverá para ela, que é orientada a respigar apenas em seu campo. Ela não deve ser molestada. Seu gracioso poder a protege. Ela também pode beber da água que ele fornece. Então, ela cai de cara no chão. Lindas são suas palavras de humildade. Por que achei graça em teus olhos? Haja visto que sou uma estrangeira? Então ela ouve de seus lábios que ele sabe tudo sobre ela. Mais do que isso, ele garante a ela as bênçãos que virão, bênçãos que Ruth receberá porque confiou. Bênçãos não de obras, o pacto da lei, mas da graça, porque ela creu. Ele diz: o Senhor recompense a tua obra, e plena recompensa seja concedida a ti do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas te vieste refugiar. Ele também, sem ela saber, dá instruções de que punhados de propósito devem ser descartados só para ela. Que evidências de que o poderoso e rico Boaz ama a pobre estrangeira. Ruth, assim como o remanescente, aprenderá gradualmente de seu amor. Agora Noemi conta a ela algo sobre Boaz, mas ela apenas o chama de um de nossos redentores ou remidores. Ela deveria ter dito que ele era o Redentor. O segredo de quem ele é e o que fará por ela, a confiante Ruth aprenderá apenas com ele mesmo. No capítulo 3, o que se segue na realização da redenção está relacionado com o livro de Levítico que nós vimos no capítulo 25, que é a lei sobre o resgate de uma herança e a outra lei sobre o casamento de um cunhado, conforme diz Deuteronômio capítulo 25, verso 5. Noemi dá instruções a Ruth que são baseadas nessa lei. Ela diz: minha filha, não hei de procurar descanso para ti, para que te vá bem? A verdade bendita é que até Noemi reconhece que o descanso só pode ser encontrado aos pés do Redentor.
Mas o que Boaz estava fazendo quando Rute o procura para reivindicar sua bênção completa? Ele estava peneirando a cevada à noite na eira. O joeiramento é um processo de peneiração, pelo qual o cereal é separado das ervas daninhas, da terra e das cascas. João Batista vai dizer lá em Mateus capítulo 3, versos 11 e 12, referindo-se a Jesus, o seguinte: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apagará. A eira é Israel. A noite escura da tribulação está chegando para eles, quando o Poderoso fará a obra de separação entre o seu povo. Naquela noite que se aproxima, o remanescente crente buscará o Senhor, assim como Rute, o lugar aos seus pés, e o reivindicará como seu próprio Redentor. Mas voltando à história de Rute, era meia-noite quando Boaz percebeu sua presença e perguntou: Quem és tu? Ela respondeu: Eu sou Rute. Ela então pede para que ele a cubra, pois tu és nosso Redentor. Ela permaneceu lá durante a noite. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã. E então ela não saiu de mãos vazias. Agora no capítulo 4 vai aparecer um outro Redentor. Só que ele não pode redimir. Boaz se senta no portão da cidade e saúda aquele que ele conhecia quando passa. Ele não o chama pelo seu nome, mas diz: Ei, você, venha aqui e sente-se ao meu lado. Se Boaz não o tivesse chamado, ele certamente teria ido embora. Mas então 10 homens também se sentaram. O caso é declarado e o outro Redentor está disposto a redimir a terra. Mas quando ele ouve que também deveria levar Rute, a Moabita, ele declara sua impotência para fazê-lo. E diz: Não posso resgatá-la para mim mesmo, para não estragar minha própria herança. Resgata o meu direito tu mesmo, pois eu não posso resgatá-la. Mas quem este Redentor sem nome representa, que pode redimir a terra, mas nada pode fazer pela pobre estrangeira, a Moabita? Este Redentor impotente é a lei. 10 testemunhas estão lá confirmando sua incapacidade de fazê-lo. Estes representam os 10 mandamentos. A maldição da lei repousou sobre os moabitas, pois está escrito: nem amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor até a 10ª geração para sempre. Como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 23, verso 3. Portanto, a lei não poderia trazer Rute, mas apenas mantê-la fora. Seu caso é realmente desesperador do ponto de vista da lei. Só a graça poderá ajudá-la. E essa graça é vista lindamente em Boaz. Ele adquire a terra e Rute, a Moabita. E o texto diz: E Boaz levou Rute e ela se tornou sua esposa. É um tipo abençoado daquele que pagou o preço da redenção pela terra e pelo povo. A conclusão deste pequeno livro precioso são as gerações de Pérez,
terminando com Davi. E assim nós concluímos a exposição de hoje. E olhando em retrospectiva o que temos visto desde o livro de Josué até aqui, podemos relembrar de 3 estrangeiros que fizeram uma opção consciente de fidelidade ao Deus do povo de Israel. Raabe, a prostituta de Jericó, o povo de Gibeão, relatado lá em Josué capítulos 9 e 10, e a moabita Ruth. Raabe e os gibeonitas chegaram-se a Yahvé pelo temor, mas Ruth chegou pelo amor. E todos os 3 foram grandemente abençoados em sua decisão de fidelidade a Deus. Ficaram como frutos precoces a anunciar a universalidade da graça de Deus, como vai dizer João lá no capítulo 6, verso 37. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De tudo que o livro de Ruth nos leva a pensar sobre decisões de vida, a mais importante conclusão que devemos ser levados a chegar é: a única decisão de vida que uma pessoa realmente tem a tomar é a sua decisão por Deus. Todas as outras decisões, quando subordinadas a esta, a principal, perdem a relevância. E dentro desta perspectiva podemos perguntar: Elimeleque errou ao deixar Belém? Talvez sim, talvez não, mas tanto faz. O que é importante é que Deus usou essa decisão para alcançar Ruth, provar a sua fidelidade e permitir que, através da história de Ruth, todos nós pudéssemos ser abençoados pelo exemplo de fé, amor, lealdade e amizade que ela nos deixou, decorrente de uma decisão acertada. E assim, amados, concluímos a exposição e o livro de Ruth. Que o Eterno vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.